Olha só, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a insuficiência venosa crônica, IVC, também chamada de má circulação venosa das pernas, que atinge pelo menos 38% da população adulta no país, desencadeia manifestações como as varizes, por exemplo. E 70% das mulheres são atingidas, sobretudo a partir dos 50 anos. Mas os senhores homens que não se enganem, porque também não estão livres deste problema, não. A gente aprofunda mais o assunto e conversa agora com o médico angiologista Gilmar Santos, nosso convidado no Issa Bahia. Muito obrigado, desde já, por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Gilmar. Bom dia, Jefferson. Isso é uma satisfação estar aqui, poder aqui contribuir com as pessoas com mais conhecimento, com mais informação. É sempre muito bom. Como eu acabei de falar, os homens não estão livres das varizes, mas por que as mulheres são as que mais se sujeitam a esse tipo de problema? Muito bem. Primeiro dizer que não é por culpa de Eva, tá? Não foi lá o pecado de Eva, realmente, assim... Nada a ver. Né? Existem algumas questões que fazem com que as mulheres tenham uma predisposição maior. Em determinadas idades, a gente chega a ter 70% das mulheres com vasos com vasinhos e varizes, e às vezes eu brinco dizendo, se você conhece uma mulher que diz que não tem, me procure que eu vou mostrar que ela não viu ainda. Que tem aqueles vasinhos que são bem fininhos, às vezes imperceptíveis, mas estão ali, né? Exatamente. E assim, esses vasinhos fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica, que é o IVC, a sigla. Venosa porque é o tal sangue venoso que passa por ali, né? Exatamente. A gente tem as veias, que são superficiais e traz o sangue de volta para o coração, e tem as artérias que levam o sangue oxigenado. Nas mulheres, existem dois pontos importantes. Um é o hormonal, principalmente o estrógeno. Então, os hormônios femininos favorecem a essa vasodilatação, esse crescimento de vasinhos. Esse é um ponto. E o outro é questão constitucional mesmo, de musculatura. Então, a musculatura é quem bombeia o sangue. Se você tem mais músculo, você tem um retorno venoso melhor. Então, no caso das mulheres, existe sim uma predisposição. Fora a questão também das gestações, quanto mais gestações, maior a insuficiência venosa, maior o grau, pelo comprometimento desse retorno pelo útero que cresce, comprime o retorno. Então, tudo isso junto faz com que as mulheres tenham um pouco mais. Mulheres geralmente 70% e homem 30%. Então, nisso daí a gente está privilegiado. Mas é só quase nisso, né? A maioria das mulheres estão privilegiadas. Agora, no caso dos homens, o que provoca? Então, a gente tem dois tipos de quadro. A gente tem as chamadas varizes essenciais, que são aquelas multifatoriais. E a gente, muitas vezes, em ciência, fala que uma coisa não tem causa quando a gente não encontrou ainda. Então, na verdade, a maioria dos casos não existe uma causa específica. Ou é uma predisposição genética, então você nasceu com uma tendência, ou é algo hereditário. Agora, existem os quadros que são secundários. Por exemplo, a pessoa teve uma trombose, você tem uma obstrução dessa veia. Então, você imagina você está na avenida paralela, teve um acidente, para tudo, então todo mundo procura outros caminhos. E isso é o que acontece, você obstrui uma veia principal e o sangue começa a procurar outras veias secundárias. Trombose é a obstrução de uma veia? Exatamente. Trombose é quando um coágulo obstrui a passagem do sangue. Então, aí a gente tem a chamada insuficiência venosa secundária. Mas a grande 90% dos casos são primários, ou seja, a gente não tem muitas vezes uma causa identificável. Agora, antes de eu passar a bola para Ernesto, que quer te fazer uma pergunta também, eu percebo que tem gente que convive sem problemas com varizes, mas tem aqueles casos mais graves, não é? Que até incapacita a pessoa de fazer o seu dia a dia, de cumprir o seu dia a dia e tudo mais e tal. Quais são as consequências da varize? Até que ponto ela pode ser, de fato, um problemaço para as pessoas? Perfeito. A insuficiência venosa, que é essa má circulação venosa, ela tem 6 graus. Se a pessoa tem um vasinho, ela já tem uma insuficiência venosa, grau 1. E esses graus que vão até o 6, eles vão se tornando mais complexos. A gente vai agregando sintomas. Por exemplo, grau 2, você tem varizes. Grau 3, você tem inchaço nas pernas, edemas. Grau 4 entra dermatites, que são as inflamações da pele, coceira e manchas na pele. E graus 4 e 5 é quando tem as úlceras venosas, que são feridas crônicas. Então, um principal ponto das pessoas que muitas vezes, eu tenho vasos e varizes e não preciso tratar. Mas o tratamento, ele não é só tratar, mas é prevenir a piora
do quadro e que a pessoa vai surgir no futuro até uma úlcera. Então, o tratamento ele passa por hoje e por prevenir o amanhã. Então, na saúde, sempre hoje a gente está focando muito na prevenção, né? Que eu sempre brinco assim, a gente não sabe que dia vai morrer. Se é com 60, se é com 70, se é com 80 anos. Prevenção é tudo, né? Prevenção Agora, é tudo, o que leva normalmente as pessoas a procurarem um angiologista é mais a questão estética, né? As mulheres. Sim, As principalmente. mulheres, a maioria procuram por uma questão primária estética. Eu sempre brinco que a estética vem de brinde. A pessoa precisa entender que está fazendo um tratamento de saúde vascular. Os homens, geralmente, é por sintoma, que é geralmente cansaço nas pernas. O sintoma mais comum é um cansaço, que é aquele cansaço no fim do dia, ou um inchaçozinho no tornozelo. O pessoal no interior chama de mocotó, né? Sim, sim. Um inchaçozinho no tornozelo, que a gente chama de edema vespertino, que é aquele edema no fim do dia. Ou você vai pegar um voo, hora, você chega lá com o tornozelo um pouco inchado, isso é da insuficiência venosa. Mas as mulheres, na grande maioria das vezes, buscam para uma melhora de estética mesmo. Agora, considerando que quando aparece, né, o que a mim, como leigo, sugere que você está vendo quando a perna inchou, o pé inchou, já tem uma situação instalada, né? O que é que a gente pode fazer, fora tratamento medicamentoso, mas em termos de alimentação, com certeza Perfeito. influencia, Sim. hábitos posturais para a gente que fica muito tempo sentado, por exemplo, que tipo de condutas a gente pode adquirir para, pelo menos, diminuir o problema ou a gente conviver melhor com a insuficiência venosa? Excelente. Eu atendi um paciente esses dias que ele falou, ele entrou, fez, olha, tô com um problema que quando chega no fim de semana, eu vou jogar bola, bater o baba, né, que a gente fala, jogo bola, depois eu bebo bastante, depois eu como a feijoada e no final do dia meu pé tá inchado. Eu fiz, você já me disse tudo. Pô, mas por que aconteceu isso? Aí Não ele tô falou, entendendo, né? sim, não tô entendendo. O que eu faço pra minha perna não inchar? Contou a história toda. Aí eu fiz, tipo assim, vamos começar vendo tudo. Mas assim, a sua pergunta ela é bem pertinente porque o hábito de vida ele é fundamental. E as pessoas muitas vezes procuram uma saída fácil. Me dá um remédio aí. E o seu dia a dia? Então, o período que eu atendo mais pacientes com queixas individuais, queixas únicas e minha perna está inchada, é após festas, tipo Natal, São João, Semana Santa. Por quê? Sal, vatapá, comida demais, Isso paneta, tudo contribui, né? E a alimentação ela é fundamental. Eu sempre falo, comece pela alimentação. Seu dia a dia você tem que ter uma alimentação que a gente chama de uma alimentação menos inflamatória. Então esse é um ponto, alimentação. Segundo ponto, quem fica muito tempo sentado. Quando você tem um inchaço, o edema, primeiro é entender por que é que está inchado. Você pode estar inchado porque você tem essa insuficiência venosa, você pode estar inchado porque você está tomando alguma medicação que tem como efeito colateral o inchaço. É muito comum em pacientes hipertensos, incha mais pelo remédio e não pela própria insuficiência venosa. Você pode estar inchado porque você está muito tempo parado, sentado, quer seja num voo, quer seja trabalhando aqui no estúdio. E isso principalmente por conta da panturrilha. Então, o coração ele tem um trabalho fantástico, mas para a perna é beleza, né? Empurrar para baixo. Só que o sangue precisa voltar. Claro. E a panturrilha a gente chama de segundo coração ou coração periférico. Quando a panturrilha contrai, ela bombeia. É como uma esponja. Você aperta a esponja, esse sangue ele vai subir se as veias estiverem com as válvulas competentes. Olha que interessante isso. Então, tem como se fosse uma escadinha. Então, se você está sentado, faça um movimento com o pé, que a gente chama de Sim, dorsiflexão. Aquele movimento que a panturrilha... Vai ajudar a bombear o sangue. Exatamente. Esse movimento Panturrilha, ajuda. a batata da perna. A batata é fundamental, tanto no Doutor- prato quanto na perna. Doutor Gilmar, e aqueles vasos fininhos? Deixa eu aproveitar e fazer até uma consulta aqui. Adoro. Aqueles vasos pequenininhos que... Mostra aí, mostra aí. Não vou porque tá no pé. E aí eu tô calçado aqui, mas ó, Quem tá no rádio tá ouvindo. mostrar, não tem problema, pode mostrar. tem chulé não. Ó, mas não é nem na sola e nem no peito do pé, se é que é peito que a gente Sim, chama, sim. é o peito. É, sim. Fica entre ali. E já há muito tempo. Não evolui, não regride. Pode evoluir ainda para algo mais preocupante ou não? Então, esses vasinhos ou microvasos que a gente chama tecnicamente de telangiectasias. Né? Como é que é? Bom nome para botar no filho, chama ele de teté, que facilita. Telangiectasias. São os microvasos. Como eu falei no início, a insuficiência venosa ela tem graus. As telangiectasias são grau 1. Então, sim,
Se você tem vasinho, você tem insuficiência venosa crônica. Agora, isso vai evoluir? Não dá para saber. Aí a pessoa, passou a pandemia, ganhei 50 quilos. Provavelmente sua insuficiência venosa vai piorar pelo sobrepeso. Eu não faço atividade física. Provavelmente ela vai progredir. Então depende de... ficou grávido de trigêmeos. Provavelmente vai progredir. Mas não dá para ter essa certeza. O ideal é que você mantenha um tratamento, faça a manutenção periódica. E para a gente encerrar, doutor Gilmar, eu já vi também técnicas cirúrgicas, não é isso? Sim, sim. Você introduz, não sei o que exatamente, nas veias para desobstruir ou para fazer com que desapareçam. Isso é eficaz? Então, a eficácia hoje, ela beira o 100%. A gente consegue entregar hoje não só um aspecto, ou a parte estética muito boa, mas também a parte funcional, de redução de sintomas. Houve algumas situações que mudaram muito o jogo, né? Que foi o surgimento de 2 equipamentos. Um foi o laser para o tratamento tanto de vasinho quanto de varizes grossas, e o outro foi um equipamento que chama realidade aumentada, que ele consegue identificar a raiz dos vasinhos. Esses 2 equipamentos e a tecnologia, né? Isso aqui é uma prova de como a tecnologia muda a vida. Esses 2 equipamentos nos deu não só um diagnóstico mais preciso, mas também uma maior eficácia nos tratamentos. Então, assim, hoje o mundo está bem mais favorável para um tratamento mais efetivo. Você consegue chegar num vaso muito fininho e desobstruir com um disparo de laser, é isso? Então, esse é interessante, que eu atendi essa semana uma paciente que ela me falou que tinha ido a alguns profissionais, eles disseram que o vaso estava muito fino, que era para esperar engrossar. Você deu uma enquete essa semana, coisas que você ouviu, interessante. Mas não tem tamanho hoje. Qualquer vaso a gente consegue tratar, independente do tamanho. Pode ser o mais fino possível, menor que 1 milímetro, eu consigo tratar, ou maior que 1 centímetro, a gente trata também. Legal. Doutor Gilmar Santos, muito obrigado pela aula, né? Pela aula, pela consulta também. Doutor, aula bem humorada, inclusive. Não é? Eu que agradeço a oportunidade. Médico angiologista Gilmar Santos dando essa aula pra gente. Muito obrigado mesmo, viu? E até uma próxima. Um forte abraço a todos e fiquem ligados aqui. Eu tô ligado, fiquem ligados também aí. Um abraço, obrigado a vocês. Por favor, fique ligado na gente. Valeu. 8h47 aqui na Tarde FM.